que era técnico do time da Série C? Não. Ninguém faz isso. Mas o Brasil faz. Na política, quem manda em você são os caras dos piores lugares. Por quê? Quanto mais pobre o lugar que você administra, mais fácil você controlar as pessoas. E sendo fácil você controlar o seu eleitor não te cobra. Ele só quer que você dê uma grana pra ele. Ele não cobra uma posição ideológica, uma posição moral. Ele só quer que você cuide dele, porque ele tá muito pobre. Aí esse político, ele fica muito, a vida dele é muito fácil, ele vai no governo federal, põe uma faca no pescoço do presidente e fala, me dá dinheiro, eu mando pra minha base, me reelejo, agora vou fazer limpeza urbana. Botsuana faz a economia crescer mais que a nossa. É óbvio que o nosso problema é de liderança. Mas você sabe se lá nesses países tipo Índia, por exemplo, também tem essa polarização no sentido de que a cada 4 anos muda totalmente? Eu vou falar um absurdo aqui, tá? Ditadura é uma desgraça. Mas pelo menos o cara fica o tempo todo, ele tem 40 anos pra mudar. Uma coisa que quebra as pernas no Brasil, ao meu ver, é esse negócio de que o cara tem 4 anos, aí na outra eleição vem outro que muda tudo, aí vem outro que muda tudo, e tudo é meio que 10, 15 anos, meio que longo prazo, né? Olha só, quase todos os grandes exemplos de crescimento de uma nação com a imposição da ordem, um grande ganho, ultimamente, não vieram, nesses últimos exemplos que eu estou dando aqui, com sistemas democráticos caóticos como a gente vive. Dito isso, você também consegue fazer uma democracia. A gente só tem que mudar o sistema de incentivos da nossa democracia. Nossa democracia é muito doente. Então o sistema de incentivos da nossa democracia é para você manter a pessoa pobre e comprar a pobreza dela. Você troca o favor do Estado com aquela pessoa pobre, e aí nessa troca você ganha uma vantagem, e você nunca consegue fazer mudanças rápidas. Enquanto que um ditador ou um regime semi-democrático consegue. Então a Índia tem uma democracia, ela conseguiu endereçar várias coisas. Isso acontece por várias razões. Você pode ter, por exemplo, uma democracia em que os polos concordam com o básico. Por exemplo, os países europeus no pós-guerra, todos democráticos, cresceram bastante e criaram um modelo. Todo mundo concordava na Europa pós-guerra que tinha que ter saneamento básico. Aqui não. Aqui não. Todo mundo concordava na Europa pós-guerra que, assim, se você for assaltado, o bandido tem que ser preso. Aqui não. Aqui não. Porque são muito diferentes as ideias dos opostos. Assim, existe um problema que envolve, a esquerda, que ela é demente. A direita que não existia, agora existe, que ela é idiota, mas a esquerda ela é demente em termos de ideias, políticas públicas, ela é pouco funcional, ela se sabota. E existe uma coisa aqui que é o centrão, que é uma coisa que não existe nessas nações. Ou se existe, existe de uma outra maneira. Que é basicamente uma classe política que ela vive da pobreza. Um político do centrão, um político que compra o voto do pobre, que gosta de dar assistência para uma pobre, que gosta de manter as pessoas na pobreza, que gosta de viver com o pires na mão. Um político do centrão, eu vou dar um exemplo, eu gravei um vídeo sobre esse cara. Tem um cara que chama Ciro Nogueira, foi alvo de uma operação agora da PF, envolvendo o Banco Master. O Ciro Nogueira foi, durante os últimos anos, um dos 5 políticos mais poderosos do Brasil. O Ciro Nogueira, a família dele controla uma cidade no Piauí chamada Dom Pedro II. É uma porcaria de cidade. Nunca melhorou. Ele tá mandando na política brasileira desde 95. A cidade dele continua mal. Ele é de um estado como o Piauí, que ele é senador há muitos anos. O Piauí é um dos piores estados do Brasil em quase todos os indicadores. Tá lá sempre disputando com o Maranhão, assim, os piores lugares. Maranhão, Alagoas, Piauí, alguns estados do norte. Não obstante, ele é muito poderoso. Ou seja, o que faz um cara de um estado muito mal administrado ser tão poderoso nacionalmente? Aí eu pego o Alcolumbre, presidente do Senado, é dar uma pá. O presidente da Câmara era o anterior de Alagoas e o atual é da Paraíba. Por que a gente é administrado por políticos que vêm dos lugares mais mal administrados? Numa empresa não é assim. Num time de futebol não é assim. Você contrataria como técnico do seu time de futebol o técnico da seleção brasileira, um cara que era técnico do time da Série C? Não. Ninguém faz isso. Mas o Brasil faz. Na política, quem manda em você são os caras dos piores lugares. Por quê? Quanto mais pobre o lugar que você administra, mais fácil você controlar as pessoas. E sendo fácil você controlar o seu eleitor não te cobra. Ele só quer que você dê uma grana pra ele. Ele não cobra uma posição ideológica, uma posição moral. Ele só quer que você cuide dele, porque ele tá muito pobre. Aí esse político, ele fica a vida dele é muito fácil. Ele vai no governo federal, põe uma faca no pescoço do presidente e fala, me dá dinheiro, eu mando pra minha base, me reelejo, agora vou fazer negócio. Agora eu quero fazer lobby. Aí ele fica rico, estando sempre no governo. Esse Ciro Nogueira, ele foi do governo Lula, ele foi do governo Fernando Henrique,
Ele foi do governo Lula, ele foi do governo Dilma, ele foi do governo Temer, ele foi do governo Bolsonaro e agora ele também é do governo Lula. Você não vai deixar ele no teu governo, nem né? Desculpa o palavrão, bota o pi também, mas nem ele, Antônio de Rueda, do União Brasil. Esses caras são parasitas. E esse é um problema maior do que a esquerda. Muito maior do que a esquerda. A esquerda tem ideias ruins. Agora a esquerda representa um nicho urbano de ideias ruins. Esses caras são os cafetões dos pobres do Brasil. Eles cafetinam as pessoas mais pobres. Eles são uma máquina de gerar pobreza. Esses caras precisam ser destruídos. Aí onde eu quero chegar para responder você. Se eu altero o sistema de incentivo que faz com que um político desse exista e impeça a gente de fazer as reformas que a gente precisa para desenvolver o Brasil, se eu alterar essa dinâmica, eu não deixo eles nos prejudicarem. E aí eu tenho uma reforma toda que eu chamo de lei de responsabilidade gerencial, que muda, que é a verdadeira reforma política que a gente precisa fazer, que muda isso. E aí altera esse jogo. Se a gente alterar essa dinâmica, aí os próximos presidentes vão ter bem menos trabalho para fazer as reformas que fazem com que o Brasil funcione. Este é o meu grande sonho. Eu falo muito de derrotar o crime. Agora, se a gente muda isso, a gente permite que a democracia brasileira, ela não atrapalhe o Brasil. Não sei se você entende. Hoje, se a democracia brasileira faz com que o Alcolumbre dá uma pamanda em você, tem algo de errado na democracia brasileira. Se a democracia brasileira faz com que o Arthur Lira, de Alagoas, com mais de 10% de analfabeto, mande em você, tem algo de errado na democracia. E tem. Algo de errado na democracia, assim, ó, quanto mais pobres as pessoas, mais elas dependem do Estado e mais elas votam no político corrupto que dá alguma coisinha pra elas. Mais elas vendem o voto, inclusive. E aí isso faz com que esse político seja hiperpoderoso. Aí esse político vai pra Brasília, fica mandando verba pra essa região dele, e essa verba que ele manda pra essa região dele, ele ainda desvia, bota no bolso, faz compra de voto, faz caixa 2, e aí ele exige que o governo seja uma grande máquina em que ele fica dragando. Eu preciso mudar esse funcionamento. E onde está o funcionamento? Um prefeito que administra essas pessoas pobres, nessas cidades pobres, hoje ele se reelege mesmo não melhorando em nada a vida das pessoas. Isso é o básico. A pessoa reelege ele sem ter melhorado o esgoto, a educação. A pessoa nem sabe medir. Porque o cara compra o voto dela, ou o cara emprega ela na prefeitura, ele ameaça o adversário. A gente vai criar uma lei de responsabilidade inicial, que é assim, pro cara poder concorrer à reeleição, se ele tinha 10% de esgoto na cidade dele, no final dos 4 anos ele tem que entregar, sei lá, 20. Se ele estava em tal posição no ranking de educação do SAEB, ele tem que subir. Se ele tinha, vamos dizer, a município tinha um PIB de X, tem que ser X vezes 1,0 tanto. Se ele não entregou isso, ele não concorre. Se ele não concorre, eu quebro o oligarca daquele local. E aí todo político é obrigado a aumentar o desempenho daquele município. Se ele aumenta o desempenho daquele município e ele gera atividade econômica, o que acontece com aquelas pessoas? Dependem menos do Estado. Dependendo menos do Estado, elas não vão ficar vendendo voto para político. Não vendendo voto político, esse político que fica roubando em Brasília e que impede o desenvolvimento, ele vai deixando de existir. Ele vai raliando. E aí começamos uma mudança no sistema. O sistema tem que ser igual a uma empresa. Ou a prefeito tem que ter indicadores de desempenho. Se ele não entrega um indicador, ele não concorre. Perde direito político por 8 anos. Simples assim. Se ele entregou, pode reeleger, tá tudo bem. Não tenho nada contra o cara. Entregou o desempenho? Concorre. Não entregou o desempenho? Tá na rua. E se ele tá indo muito mal na gestão dele, o governo federal tem que ter o poder de tirar, não é nem afastar ele, de colocar um interventor na cidade que corrija a rota. E aí tem que chegar um interventor, que o governo federal coloca, ó, você não tá investindo direito em educação. Não tá aumentando a atividade econômica. Você não fez aqui a receita que você precisa fazer certinha para você melhorar o saneamento básico. Não fez. O interventor, ele faz o prefeito ficar sentado olhando. É isso. Seria bom. É isso, tem que ser esse o jogo. A gente tem que resolver da base. Sim. Tem uma pergunta, eu tenho alguns quadros aqui, mas pobrezita, acho que não vai